Atenção, atenção. Grande seminário de batalha espiritual com o tema Demônios Domésticos na Relação Familiar. Esse nosso grande seminário e profundo seminário vai abrir as matrículas e elas ficarão abertas por algum tempo. O link está abaixo desse vídeo. O link está abaixo desse vídeo, onde você pode clicar e entrar no grupo que vai participar do grande seminário. Todos que têm interesse em se aprofundar no campo de batalha espiritual, agora tem a oportunidade de fazer o segundo. Crente idolatrando a bandeira da nação, eles são tudo crentes políticos, com ideologia política, são crentes desviados, que nada tem com o reino, porque a Bíblia diz que nós não somos daqui, a Bíblia diz que nós temos que buscar o reino dos céus, e depois disso a justiça desse reino. Quando você vê crente com essa historinha de bandeira do Brasil, pode ver que é crente com ideologia política. Todo crente que anda com negócio de bandeira do Brasil é deusdetiano. Esse crente está com problemas com o céu. Vai nessa não, irmãos. Nós não estamos aqui para defender a pátria brasileira. Eu não. Pode perguntar a esses tais que andam com historinha de bandeira do Brasil. Como é que o hino da pátria diz? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. São termos até de Umbanda. Salve, salve. E eles cantam, os crentes, com a maior alegria, servindo a ideologia política. Vá procurar o que fazer, crente. Só se confunde, Cleonice, só se confunde aquele que não busca o Espírito. Eu até concordo com você. As igrejas, a sua maioria, só para confundir, a maioria dos estudos bíblicos, pregadores, a igreja primitiva, o povo não andava com Bíblia, mas eles eram unidos, um só pensamento, um só coração, na sua maioria em peso. A igreja era santa, a igreja era cheia do Espírito Santo, e ninguém tinha Bíblia. Sabia disso? Nem existia templos suntuosos como hoje existem. Até disputa, ver quem é que faz o melhor templo, mais bonito. A Jéssica está ficando brava que eu não vejo a pergunta dela. Vai passando, irmão, às vezes eu estou falando aqui, eu não consigo ver a sua pergunta. Marcelina está perguntando, o pastor nos reconhece como ovelhas online? Reconheço, irmãos, é lamentável que eu não tenha como socorrê-las, como recebê-las, como acolhê-las fisicamente, mas eu considero sim. Tem irmãos que já estão dizimando na nossa igreja. Ó, Iago trouxe o versículo, Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está no céu. Uma dúvida pendente, Jéssica, uma dívida pendente. Ah, você tem uma dívida. Ora, ora, ora. Não, varô. Porque você tem uma dívida. Você disse que não vai pagar, você fraudou, você fez dívida com intenção de não pagar, de fraudar a empresa, o comércio. Não, todo mundo não deve não nessa terra. Eu, por exemplo, estou devendo agora, tenho que pagar. Isso não impede a varô de tomar Santa Ceia. O que impede de tomar Santa Ceia é o crente fraudulento, estelionatário, bandido, sem vergonho, sem vergonho. Algum tipo de pecado. Agora porque a irmã está com uma dívida pendente, ainda não conseguiu pagar, ora, ora, ora. Pastor, pode comemorar Natal? O nascimento de Jesus você pode comemorar sim, não com os ritos que o mundo usa. O nascimento de Jesus, por que não? Nascimento, morte.
Pastor, festa de aniversário é pecado? Não. Pastor, aproveitar o início da live para conversar. Queria saber o que é exegese e hermenêutica. Hermenêutica, dizem até que essa palavra vem de Hermes, né? Um mito grego, da mitologia grega, que era um intérprete. Então, a hermenêutica trabalha com interpretação de texto. Na gramática, a gente chama de... Como é que é o nome? Eu tava... Interpretação textual. Não, tem um nomezinho. Também. Depois eu vou lembrar. Eu sempre falo aqui. Tá. Trabalha a interpretação textual. A hermenêutica. A exegese trabalha o radical das palavras. Ela é diferente. Não tem como você fazer uma interpretação textual sem fazer uma exegese. Porque enquanto a hermenêutica trabalha o texto na sua amplitude, na sua paranomacidade, olha que palavra difícil, a exegese vai no radical das palavras, ela tenta entender a formação de cada palavra, para entender o texto no seu contexto, né? Então a hermenêutica trabalha o texto, de forma geral, panorâmica, enquanto a exegese trabalha cada palavra dentro do texto para entender aquilo ali. Porque cada palavra pode introduzir uma ideia diferente, né? Pode, dependendo do contexto em que ela foi colocada, às vezes ela tem um significado para um contexto e ela tem outro para outro contexto. E geralmente isso nos ajuda a abrir um pouquinho o leque, mas não dá para entender de fato, mesmo com toda essa metodologia, o que é que o Espírito Santo quis dizer, em que circunstância ele disse, por que ele disse, para quem ele disse, quando disse. Então não se fie apenas nessas metodologias da hermenêutica e da exegese, diga que já entendi a Bíblia. Não vá por aí não, porque você vai entender o texto, você vai entender as palavras, mas você não vai conseguir dizer o que o Espírito Santo quis dizer com tudo aquilo. Eu já me deparei muitas vezes com isso, mesmo com o texto todo debulhado diante de mim, eu ainda não sabia dizer o que o Espírito Santo quis dizer. Pastor, sou casada no civil, tenho que casar na igreja? Não, você não é obrigado a casar na igreja. Ninguém casa na igreja, na verdade. Casamento é no cartório. Esse é o casamento legal. A igreja a gente faz é aquele ato de celebrar, de abençoar. O pastor apenas abençoa aquele casamento. O casamento, de fato, ele ocorre, até porque o pastor nem pode abençoar esse casamento se ela não tiver em mãos o certificado. A certidão de casamento. Qualquer pastor que celebra um casamento cujos noivos não têm em mãos a certidão de casamento, isso é uma fraude. Entende? Então, o casamento tem casais que pagam o oficial do cartório para que ele celebre tudo lá na igreja, mas vai um representante do cartório para assinar o caderno, o livro e tudo, para dar toda a documentação. Então ele paga. Ou seja, de forma que o cartório é que legaliza, é que registra, é que de fato torna legal aquela união. A igreja não. A igreja só apresenta aquele casal, aleluia, glória a Deus, cococó. Deus abençoe, irmão.